para que vão dar identidade para os átomos, né? Um átomo de ferro tem um núcleo diferente de um átomo de urânio, vamos dizer assim. Quer dizer, quem dá identidade é o número de prótons. Muito bem. Então, surgem as galáxias e dentro das galáxias vão surgir as nebulosas, tá? Essas nebulosas, esse nome nebulosa, que vem do latim nebula, vocês estão vendo, então, né? Sim. Nébula é exatamente porque os telescópios da época, logo depois de Galileu, né? O pessoal começou a observar o céu a partir de Galileu. Galileu foi o primeiro a observar o céu com um aparelho óptico. Então, aí a turma começou a observar e eles viam que tinham as estrelas e tinham algumas coisas que pareciam uma penugem, de um pouquinho de algodão, uma coisa assim. Eles puseram o nome de nebulosas, tá? Agora, as nebulosas, mais facilmente visíveis, mostrou ser galáxias externas à nossa. Depois de muito tempo, eles ficaram sabendo disso. Mas tem as nebulosas, que ficou com o nome de nebulosa, e galáxia tinha o nome de nebulosa também, porque estava dentro dessa categoria de coisa que não é estrela, que se observa com um aparelho óptico ruim, e você vê que não é uma estrela, você vê que é alguma coisa nebulosa. Então, depois descobre que tem as nebulosas externas e as internas. As externas são outras galáxias que hoje, com os grandes telescópios, a gente vê até a forma dela, né? Se são elípticas ou sem forma, ou, né, espiral barrada, etc. Muito bem. Então, as nebulosas internas que estão no disco da galáxia, a galáxia é um disco chato, a nossa galáxia, né? Porque tem galáxia elíptica, que parece uma bola de futebol americano. A nossa não, ela é um disco chato. Então, o que acontece? Perto do disco tem muita nuvem de gás e poeira. As nuvens de gás e poeira. Essas nuvens, elas podem ser de emissão, ou seja, elas têm uma temperatura suficiente para emitir luz. Elas podem ser de reflexão. Tem uma estrela muito próxima dela ou dentro dela que a luz da estrela é refletida por ela. E tem as escuras, que a gente conhece como glóbulos de Bock, e as planetárias, que são restos de estrelas tipo Sol, restos, né, quando o Sol morre, vai dar uma nebulosa planetária. E tem restos de explosão de supernova. São essas as classes das nebulosas. Essas nebulosas que vão aparecer aí com relação à vida pelo seguinte. Aqui tem uma foto que tem aqui a nebulosa de Órion, que é visível a olho nu, aqui à esquerda. E aqui tem a cabeça de cavalo, que é uma nebulosa escura. Tem um grande glóbulo de Bock aqui. E o que é um glóbulo de Bock? Aqui, isso aqui é uma grande nuvem que a gente chama de nuvem molecular gigante. Uma nuvem dessa, ela pode formar várias estrelas. O glóbulo de Bock pode formar umas dezenas, talvez, ou menos. As estrelas se formam juntas, em uma determinada região. E é o colapso dessa nuvem. Por que essas aqui ficaram escuras? Porque a densidade delas ficou maior. Então, a luz de uma estrela que está atrás dela não passa, então ela fica escura. Aqui tem uma região escura também, na nebulosa de Órion, aqui à esquerda. Muito bem. Então, essas nebulosas, elas vão se contraindo pela força gravitacional, uma daquelas 4 forças, e vão formar o Sol. O Sol e todas as outras estrelas, o único meio de formação de estrela que a gente conhece é colapso de nuvem molecular. Tá? Agora, é claro que as primeiras estrelas, elas são puras, elas só são de hidrogênio e um pouquinho de hélio. As estrelas de segunda, terceira geração, como é o Sol, elas possuem todos os elementos químicos aí que a gente conhece, tem quase tudo. E elas geralmente formam um disco de acreção, que a gente chama, onde vão formar os planetas, inclusive os planetas com silicatos, com ferro, com elementos pesados, que foram já restos de outras estrelas. Tá? Então, essas nebulosas aqui, essas nuvens, elas vão sendo enriquecidas com materiais pesados que são sintetizados aonde?
dentro das estrelas. Aqui, ó, aqui ainda tem mais algumas outras nebulosas. A gente vê aqui as partes escuras, onde o colapso já está acontecendo com mais velocidade, né? E onde pode ter formação de estrela. Isso aqui é uma grande nuvem. Essa nuvem aqui tem vários anos-luz de largura, né? E um globo de Bock é pequenininho. Então, isso aqui é um detalhe mesmo, mostrando aqui esses globos de formação de estrela, e uma nuvem super escura. Então, o que vai acontecer quando se forma uma estrela, né? Você tem dois processos, né? Você tem, eu pus esse slide aqui, eu quero falar mais da fusão, que o que acontece na estrela é uma fusão nuclear. Então, o que você tem? Você tem o hidrogênio, o Sol, por exemplo, 96% do Sol é hidrogênio. E 3,5%, 4% é hélio, quase 100% é hidrogênio e hélio. Mas o que está acontecendo no Sol? Isso aqui está simplificado, essa reação de fusão. Mas você tem dois hidrogênios, tá? Que se fundem, formando um hélio 3 e expelindo um nêutron e 3,2 MeV de energia, milhões de eletronvolts. É uma energia pequena, 3,2 milhões. Aqui do lado esquerdo você tem aqui a fissão que a gente usa aqui no planeta Terra, aí nas usinas termonucleares, né? Você tem um átomo de urânio, ele é físsil, ele pode fissionar, ou seja, quebrar, o átomo se quebra, né, por instabilidades em outros átomos, e você pode estimular isso com um nêutron rápido. Então, você joga um nêutron rápido, muito energético no urânio, ele se quebra em rubídio e césio e gera 200 MeV numa reação disso. Só que aparecem dois outros nêutrons que vão atingir dois outros urânios e fazer aquilo que a gente chama de reação em cadeia. Então, no início, o pessoal achava que isso poderia estar acontecendo no Sol, mas o Lord Kelvin propôs uma outra história, que é a fusão nuclear que está acontecendo aqui. Então, o que está acontecendo? O hidrogênio está virando hélio. Esse hélio mais esse nêutron, ele é mais leve do que os dois hidrogênios. E essa diferença de massa, que os físicos nucleares chamam de defeito de massa, porque eles não sabiam explicar, esses 3,2 MeV é a explicação. A matéria virou energia. Isso aqui foi explicado em 1905 pelo Albert Einstein, né? Com aquela formulinha super conhecida, que é energia igual a mc2, relacionando a massa com a energia. Então, o que a estrela está fazendo? Ela está sintetizando elementos químicos cada vez mais pesados. No caso do Sol, nós estamos nesse processo simples aqui de formar hélio. Mas vai chegar um dia que o hidrogênio vai ser todo consumido, ela vai ficar uma estrela de hélio, e ela vai começar a queimar, né, entre aspas, o hélio, gerando lítio, sódio, elementos mais pesados, lítio, carbono, até o ferro. O ferro é o limite. Elementos mais pesados que o ferro, tipo urânio, que tem ali, tório, eles são formados num processo muito energético de uma explosão de supernova. Então, aí você tem energia suficiente para gerar átomos mais pesados que o ferro. Agora, as estrelas normais, elas conseguem fabricar até o elemento químico ferro. E depois que elas morrem, elas jogam, né, ou através da explosão de uma supernova, ou através até de ejeção de massa, elas jogam esses elementos químicos mais pesados nessas nebulosas moleculares que nós temos hoje aí na galáxia. Então, isso é louco, porque vocês até estavam comentando que parece que a vida pode ser uma coisa muito difícil de acontecer, e eu acho que não, porque o carbono passou perto do carbono e ele forma cadeia. Isso pode demorar milhões de anos numa nuvem, mas você encontra nuvens moléculas orgânicas complexas nas nuvens interestelares. E elas foram, porque aquilo ali está em movimento e acaba se encontrando aí, e o universo tem 13 bilhões de anos, né, ou mais. Então, provavelmente, essas moléculas orgânicas estão aí nas nuvens interestelares. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que acontece no Sol, por segundo, isso aqui é por segundo, 564 milhões de toneladas de hidrogênio, através da fusão nuclear, viram 560 milhões de toneladas de hélio. Você vê que o Sol, o hidrogênio, está sumindo e está parecendo hélio. E tem aqui 4 milhões de toneladas que vão virar energia. Tá certo?
4 milhões de toneladas de matéria por segundo do Sol vira energia. Para acontecer a fusão, você precisa de uma temperatura da ordem de 20 milhões de graus, coisas muito impensáveis, né? E pressão de 100 bilhões de atmosfera. Nessas condições, você consegue ter fusão. Por quê? Com a temperatura alta, a temperatura está ligada à agitação térmica. Então, os hidrogênios, né, os prótons, ficam agitados. Com a pressão grande, eles ficam próximos. Eles estando próximos e agitados, eles podem se fundir, né, e virar hélio. Então, essa é a nossa dificuldade. Se o ser humano conseguir fazer um reator de fusão, os problemas materiais do planeta estarão resolvidos. Restam os problemas espirituais. Mas os materiais nós não vamos ter mais. Porque o hidrogênio é o elemento mais abundante e o resíduo é hélio, que é inerte. Então, é um negócio muito interessante a fusão nuclear. A humanidade está investindo muito dinheiro no desenvolvimento das máquinas que os russos fizeram, chamadas tokamak, já fizeram já uns 40, 50 anos atrás, mas elas têm um saldo negativo, né? Você precisa de mais energia para confinar o plasma, isso é feito com plasma, né? Você vai gastar mais energia para confinar o plasma do que a energia produzida. Então, precisamos de melhorar a tecnologia para que a gente possa ter um reator de fusão nuclear. Muito bem, mas isso não é assunto. Aí, o que acontece? Nós temos aí diversas estrelas, várias estrelas primordiais ainda existem, só de hidrogênio, estão nos aglomerados globulares, fabricando hélio. Quando elas morrem, elas jogam esse hélio, que vão formar novas estrelas, que vão queimar hélio e formar carbono, e depois joga esse carbono. Isso através desses bilhões de anos, né? Isso aí colocou muita riqueza material nas nuvens moleculares, tá certo? Então, hoje nós temos na nossa galáxia nuvens moleculares ricas em matérias orgânicas. Ó, gente, é traço, continua sendo traço. Mas as nuvens têm 100 massas solares, 200, 500 massas solares. Então, elas são grandes. Então, a quantidade de matéria ali é bastante grande. Quando se colar, eles vão formar uma nova estrela, vão se formar em volta dessa estrela, porque no colapso tudo começa a girar, né? A mesma coisa de uma bailarina que vai dar uma pirueta, ela sempre encolhe os braços. Isso é uma conservação do momento angular. Então, o Sol gira e os planetas giram em torno, e as estrelas são formadas dessa maneira. É um processo que a gente conhece. Muito bem. Então, aí tem esses elementos químicos mais pesados, né, mais complexos, e temos aí as matérias orgânicas. Agora, o interessante é o seguinte, o Fred Hoyle, que é um cara que eu admiro muito, mas ele foi muito criticado, porque realmente ele fez uma proposta muito avançada na época, ele retoma uma ideia da panspermia que já existia, pelo seguinte, ele estava observando poeira das nuvens interestelares e ele não conseguia, no laboratório, repetir o mesmo espectro que ele via das luzes que vinham dessa poeira. E aí a proposta que ele fez é que ela estava repleta tinham que ser seres redondos, esféricos, né? Redondo não, esférico. E ele propôs que seriam bactérias. Aí o pessoal caiu de pau nele. Então, eu pus essa figurinha aqui, você teria aqui um corpo, né, que caiu na Terra e trouxe aí essas moléculas complexas. Isso certamente aconteceu, né? Agora, eu não sei se foi um processo único, mas, por exemplo, os cometas também, eles trouxeram a água da Terra. Aqui não é uma região que tinha tanta água quanto tem nos nossos oceanos. Não é. E nós temos muita água. Então, a teoria que existe e que é a mais aceita é que são os cometas que tinham muito mais na época da formação do sistema solar, que trouxeram essa água através de bombardeio, caíram aqui no planeta e realmente os cometas, a constituição dele é de água, é gelo sujo, é água suja com poeira, né? Essa poeira cósmica que estão aí no meio interestelar. Então, é uma outra coisa interessante observar essas coisas, porque os cometas, junto com essa água, ele trouxe material orgânico.
E aqui eu falo esse ALH, isso aqui, na verdade, é uma montanha na Antártica. Esse H é de... Agora eu me esqueci. Esse é um meteorito que foi achado nessa montanha, na Antártica, em 1984. Gente, às vezes os planetas vizinhos sofrem impactos tão fortes que fragmentos desses planetas saem e adquirem velocidade maior do que a velocidade de escape e ficam aí errando pelo sistema solar. Esse meteorito foi provado que ele é marciano, ele veio de Marte e caiu no planeta Terra. Quando eles cortaram esse meteorito, eles viram estruturas que se assemelham a seres vivos. Então, isso aí pode-se pensar que em Marte talvez tenha tido vida, e pode-se pensar também que esses meteoritos podem transportar, né, esses caras que eu chamo de extremófilos, que vocês devem conhecer. Aqui eu pus o desenho não, esse eu acho que é uma foto, um microscópio de um tardígrado, mas nós temos vários tipos de extremófilos, né? Você tem os extremófilos que vivem em ambientes extremamente salinos, são chamados halófilos. Esses que vivem em temperaturas elevadas, perto de vulcão, no fundo do mar, perto do vulcão, aqueles vulcões que tem nos oceanos, né? Esses são, desculpe, os termófilos, ou então hipertermófilos. Tem aqueles que vivem em temperaturas muito baixas, gelos, né? São os psicrófilos. A gente vai procurar esses caras em Europa agora, que é uma lua de Júpiter, que tem uma casca de gelo bem grossa. E o gelo é isolante, então provavelmente tem um oceano ali debaixo desse gelo que pode ser interessante para a pesquisa de vida. Essa é a bola da vez na procura de vida aqui no nosso sistema solar. Marte está muito difícil. Marte eu acho que teve vida, mas atualmente não tem evidência, né? A maior evidência da existência de vida no planeta é a presença do metano. Você chega no planeta, não tem metano, né? Não tem ninguém morrendo, não tem matéria entrando em decomposição. Mas é claro que pode ter vida no interior, debaixo da crosta, né? E a gente não tem acesso a esse metano que é gerado quando se morre. Bom, tem também muitos organismos que vivem em condições de acidez ou de alcalinidade muito grande, né? Que seria impensável, mas tem. E tem micro-organismos também que resistem a muitos níveis de radiação. Então, na pesquisa de vida fora do sistema solar, né, gente? Acho que eu posso parar aqui de... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, isso que me estimula, o que me estimula é o seguinte, que eu acho que, já que nas próprias nuvens tem moléculas orgânicas complexas, tipo formaldeído, não são tão complexas como as cadeias de carbono de um carboidrato, mas são bem complexas. E é claro que o planeta Terra vai acompanhando o Sol, e o Sol ele dá um giro em torno do centro da galáxia em mais ou menos 400 milhões de anos, 500 milhões de anos. Então, mas nesse giro, o Sol ele tem ele passa pelo disco da galáxia, ele faz um giro, mas não é num plano. Ele vai oscilando em torno do disco da galáxia e ele tem contato com essas nuvens periodicamente. E o Sol está passando por isso e leva o planeta junto, e o planeta entra nas nuvens. Então, isso pode enriquecer um planeta que seja pobre em matéria orgânica, isso pode enriquecer. Além disso, eu acho que isso aí é uma coisa mais difícil de acontecer. Mas o que é mais provável são os meteoros que entram no planeta e que caem no solo, e tornam-se a chamar meteorito, os cometas, que podem trazer matéria orgânica para o planeta, enriquecendo aquela grande sopa do oceano. Bom, acho que era isso que eu queria dizer.
um estímulo aí para começar a estudar essas coisas, né? Por exemplo, qual é a constituição de um cometa? Eu, como astrofísico, não sei direito. A gente chama de gelo sujo, mas o que tem lá exatamente? Eu sei por alto, seria uma coisa para a gente estudar, para ver se é viável tudo que a gente está pensando. Agora, é o seguinte, esse projeto 7 que o Paulo falou, e a Rayane, né? Ele já existe há muito tempo e ele usa os radiotelescópios. Por que radiotelescópio? Porque as ondas de rádio, elas atravessam as nuvens interestelares e a luz visível não atravessa. Ela pode ser absorvida ou completamente deteriorada. A onda de rádio vai muito longe. Então, eu fico imaginando o seguinte, se a gente tem grandes detectores de rádio, que é o Projeto 7 faz, tem gente já criticando, achando que está no caminho errado, eu já li coisas interessantes com essa crítica, mas a onda de 21 centímetros, uma onda de rádio de 21 centímetros, é a onda mais comum do universo, que ela é gerada pela transição do hidrogênio, do spin do hidrogênio. Ela gera Então, as nuvens interestelares estão gerando essa onda aí à torta direita. Agora, essas ondas, elas são não polarizadas, porque elas são geradas de uma maneira completamente aleatória, né? Quando o ser humano cria uma onda de rádio, uma antena, ele cria uma onda polarizada. Então, se você encontrar na natureza uma onda polarizada, é uma coisa muito estranha. E aconteceu, não sei se foi verdade, num radiotelescópio na Rússia. Só que depois eles não detectaram mais. Mas agora imagine você, há 100 anos atrás, ou talvez um pouco mais, o planeta Terra não fabricava onda de rádio polarizada. A gente não tinha. O Hertz fabricou a primeira onda de rádio, são as ondas hertzianas, no final do século XIX, eu acho que até no século XX, se não me engano. Eu estou meio assim, foi ali no final do século XIX. Então, se tem alguém nos observando e vê que aqui não tem onda de rádio polarizada nenhuma, de repente eles conseguem detectar que tem uma onda polarizada, eles vão falar que aquele planeta atingiu o nível de civilização de poder criar as ondas de rádio no laboratório, né? Eles estão criando. Porque quando você cria onda de rádio, você faz o elétron vibrar numa antena, numa haste, e dá um campo elétrico magnético numa direção única. Então ela é polarizada. Então tem várias dessas coisas, né? Mas então eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem perguntar, não é minha área, a astrobiologia, mas eu acho que eu posso contribuir bastante com a astrofísica, né? Muito bem. Obrigado. Ô, professor, muito obrigada pela palestra, eu gostei bastante. Eu vi que o senhor falou que vocês procuram por metano, né, no ambiente para ver se teve ou tem vida. Mas eu já ouvi bastante lugar falando que procura água, né? Achei interessante isso, eu não tinha pensado em procurar metano, né? Porque, não sei, nunca parei para pensar sobre É, isso. Yala, é o seguinte, realmente, quando você pensa nos extremófilos, tem bicho que vive sem água, né? A água é realmente fundamental para uma forma de vida que a gente está mais acostumado. É claro que a gente tem que começar pelo que a gente está mais acostumado. Eu não vou procurar vida à base de silício, pode ser que exista. Os nossos computadores, os nossos chips são de silício. A gente chama até de cérebro eletrônico, né? Criaram o computador. E é a base de silício, que é da mesma carbono, silício, germânio, né? A mesma cadeia, a mesma coluna, né, da tabela periódica. Mas o metano, o que me chamou a atenção, que é outro ídolo meu, que eu gosto muito, que é como é que ele chama? Ele criou a teoria da Gaia, não sei se vocês lembram disso, vocês conhecem. Ele fala que o planeta é um organismo vivo, né? E realmente o planeta Terra, ele é igual a um organismo vivo, ele tem sistemas reguladores, autorreguladores, entendeu? E a única coisa que ele não faz, que um ser vivo faz, é a reprodução. A Terra não vai reproduzir, tem uma terrinha. Mas tudo outro, todas as outras coisas que um ser vivo faz, o planeta Terra faz. E esse grande cientista, ele foi convidado pelo Carl Sagan para bolar experimentos para colocar na Viking, que foi uma sonda
que ia para Marte. O Carl Sagan, muito famoso já, ele conseguiu uma grana muito grande da NASA, do governo americano para a NASA, fizeram a Viking, e a Viking tinha um braço que ia recolher material de Marte, levar para dentro da nave e colocar dentro de uma solução de nutrientes. Passar um feixe de luz e ver ali se surgiu vida ou não. Então, ele convidou esse pai da teoria de Gaia. É um cara que mais entende, já deve ter morrido, ele já era bem idoso aí há pouco tempo. Convidaram ele para bolar experimentos. O que ele responde? Vocês estão jogando dinheiro fora. Marte não tem vida, lá não tem metano. Por isso que eu guardei essa coisa do metano, entendeu? E não sei se vocês conhecem essa teoria da Gaia. Sim, Muito obrigada, professor. eu Eu não já li conhecia, sobre não. a teoria, mas eu não lembro de quem que foi o teórico, mas eu já li sobre ela. Sim, é engraçado. Eu falei a vida inteira dessa pessoa e agora me faltou o nome. Eu sei que a Lynn Margulis participou de algumas coisas relacionadas Sim, a isso. aluna dele. Hum. Ele é inglês, mas ele trabalhou muito na Universidade de Louvain, na Bélgica. Eu não vou saber o nome. Se alguém tiver, aqui eu vou pesquisar aqui, vou te falar o nome dele. Eu não estou apresentando, não, né? Não. Se mais alguém tiver dúvida, Mais pode ir alguma levantando a mão. pergunta? Então, eu tenho uma pergunta, porque quando a gente está falando sobre procurar vida em exoplanetas, né, a gente faz por leitura da composição atmosférica, né? Primeiramente, assim, o que que tem naquela atmosfera que é compatível com o composto no qual possivelmente há presença de vida. A gente falou do metano, a gente falou também sobre a questão da possibilidade de ter água, sobre a região né, em que esse planeta está em relação à zona ser ou não habitável. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que tem uma teoria que a teoria do Alexander Oparin, falando sobre a sopa primordial, e ele fala sobre grupos de substâncias orgânicas que seriam importantes para que você pudesse ter o desenvolvimento, né, de uma vida em relação à análoga que a gente tem aqui na Terra. E uma dessas substâncias que eu lembro era a ureia, e eu não sei se a ureia é algo que vocês também utilizam como parâmetro para analisar a possibilidade de existência de vida ou não em um determinado exoplaneta. Sim, eu acho que qualquer ureia, eu creio que seja uma matéria orgânica, né? Qualquer coisa orgânica Sim, é realmente interessante. Mas como a gente estava aqui longe, isso foi na década de 70, Vicky, né? Então a gente já tinha informação exatamente. Na atmosfera tem metano? Não tem metano. A quantidade de metano tem CO2, tem muito. Mas a quantidade de metano lá em Marte é muito baixa. Recentemente surgiram algumas nuvens de metano que ficou sem explicação. Parece que foi ejeção do Sol. Parece que o metano, para esse James Lovelock, lembrei o nome dele, James Lovelock, para ele é fundamental ter metano para estar associado à vida. Para entendi. ter vida à base de carbono, né? Mas É, assim, pensar em outro tipo de vida, acho que fica muito difícil, né, gente? A gente tem que pensar. uma última pergunta relacionada a esse novo telescópio James Webb, que vai ser lançado agora, final do ano. Se você vê qual que seria a importância dele como uma ferramenta de análise dessa capacidade de detecção de matéria orgânica em exoplanetas em relação ao que a gente tem hoje. Sim. Por exemplo, quando o Hubble subiu, eu me lembro muito bem, eu estava fazendo doutorado, e a gente debatia muito sobre isso. O que vai acontecer? Nós vamos eliminar a atmosfera que perturba enormemente as imagens, né? É claro que hoje nós temos telescópios no solo com uma resolução muito boa. A óptica adaptativa foi desenvolvida na França e deu muito certo, né? E tem também aqueles espelhos
que em vez de fazer um espelho único, que torna viável tecnologicamente, você faz vários espelhos menores que trabalham em conjunto. Então, você pode ter um telescópio imenso, né? Agora, quando você coloca o Hubble lá fora da atmosfera, né? Um telescópio de 3 metros de diâmetro, o espelho, que é do tamanho do maior telescópio brasileiro, mas ele está no espaço. Então, eu falava nessa época com meus amigos, isso vai dar confusão. E realmente deu, por exemplo. Todas as técnicas que a gente tinha de análise de idade de galáxia tiveram que ser modificadas, porque você achava estrela dentro da galáxia mais velha do que a galáxia. Então, o que eu falo, e esse cara que está subindo, o James Webb, ele vai causar também confusão. Confusão que eu falo assim, vai mudar o paradigma, né? Então, a ciência é isso. A gente pode estar lidando com coisas que não são verdades. A gente trabalha com modelo, a gente não trabalha com realidade. O físico trabalha com modelo da realidade. E esses modelos vão sendo aprimorados à medida que você vai observando a natureza. E com um telescópio dessa qualidade, e fora da atmosfera, não tem a perturbação da turbulência da atmosfera, você vai poder fazer imagens com muita precisão e realmente vai dar um avanço muito grande em termos de descobrimento, né? Por exemplo, observar Titã, que é uma lua bem interessante, tem uma atmosfera primitiva, parecida com a da Terra. Então, observar Titã, acho que vai ser uma coisa interessante. E o avanço vai ser enorme. Como o Hubble fez também um grande avanço, né, naquela época, que ele subiu, na década de 90, né, 80, 90. Obrigado. Tem uma pergunta também do Lorenzo. Ele queria que você comentasse sobre a detecção de fosfina na atmosfera de Vênus recentemente. Estou completamente por fora, me desculpe. Fosfina. Isso, Fósforo, né? eles encontraram fosfina na atmosfera de Vênus, acho que faz uns 4 meses. Não tenho certo uma resposta correta em Lorenzo, relação ao me tema. desculpe, mas realmente eu não estou sabendo disso. Não li sobre isso. Não. Depois você me manda alguma coisa, gostaria de saber. O meu e-mail é eduneto@fumec.br. Eduneto, vou escrever aqui. Pode mandar também no grupo do WhatsApp. Tá. Então, gente, mais alguma pergunta? O Enzo tem. Pode falar, Enzo. Enzo. Boa noite. Eu achei muito interessante o lance que você estava falando sobre Marte e o Carl Sagan e tudo mais, porque teve recentemente a chegada da Perseverance, né, em Marte, e que é o robô novo lá que tá lá, e, tipo, eu vi muita gente comentando, tipo, com muitas perspectivas, tipo, otimistas de descobertas lá. Tipo, eu queria saber algum comentário de você, tipo, se você ainda acha que, tipo, tem coisa pra gente descobrir lá, se você ainda acha que porque fiquei curioso, assim, em relação à sua fala do lance do metano, né? Do tipo, meu, nem vale a pena procurar lá. E agora eles lançaram essa missão da Perseverance, tipo, super otimistas em querendo achar outras coisas. Queria que se você pudesse comentar sobre isso. Então, o Lovelock, que é um cientista que eu admiro muito, naquela época, ele realmente ligava a vida a metano. Mas se ele pensar nos extremófilos, entendeu? Tem extremófilo que não está gerando metano. Então, a esperança que existe ainda é de que se encontre em Marte alguma forma de vida igual a dos extremófilos, porque realmente as condições lá são muito inóspitas. Quer dizer, em termos de radiação, a atmosfera é muito tênue, você está exposto à radiação ultravioleta do Sol. Nós temos o ozônio. O ozônio filtra. O Sol emite 7% da energia dele em ultravioleta. Claro que esse ultravioleta, você tem o UVA e o UVB. O UVB é extremamente, não sei qual é, um deles é extremamente letal, mata uma bactéria na hora. Eu estou comendo sushi na pandemia, como? Eu pego o sushi, porque eu adoro sushi, peixe cru.
Eu ponho lá e ponho uma lâmpada de ultravioleta, deixo 3 minutos lá e já matou tudo. Se tiver o vírus da Covid lá, ele vai morrer. Isso foi um aluno meu que fez uma caixinha, e eu sempre vou lá na casa dele, a gente pede sushi. Quer dizer, hoje, agora eu já relaxei mais, mas no auge da pandemia, né, eu só comia sushi irradiado com ultravioleta. Bom, então, esse 7% de energia, que em Marte vai ser menor, né, porque está mais longe, que a energia vai dispersando, mas ela chega na Terra com muito perigo. E realmente, micro-organismo é destruído. E um organismo maior, tipo um mamífero, vai gerar um câncer de pele, uma coisa desse tipo. Então, nós temos ozônio, o O3, né? Na alta atmosfera, o Sol bombardeia o O2, ele se quebra em O e junta com um O2 que não foi bombardeado. Gera o ozônio. Esse ozônio tem muito pouco, mas é suficiente para filtrar aí 90% dessa radiação. Foi a partir do ozônio que a vida pôde sair do mar e ir para os continentes, aqui no planeta Terra, né? Depois dos clorofilados. Porque a atmosfera do planeta Terra era uma atmosfera de CO2, de metano, no caso do vulcanismo intenso. E surgiu no mar os clorofilados, que começaram a diminuir. E olha só que coisa interessante, eles começaram a diminuir o teor de CO2 na atmosfera, e o restolho era o oxigênio, começou a aparecer o oxigênio, que foi gerar o ozônio. Mas você sabe o que estava acontecendo nessa época? 500 milhões de anos, né? 600, 700 milhões de anos, quando surgiram ali esses primeiros micro-organismos, o Sol estava esquentando. Então, tinha o efeito estufa, e essa estufa tinha que diminuir, porque senão o Sol estava num processo de um Sol novo, e tem modelos que provam isso. Ele fica esquentando. Agora, tem já bilhões de anos que ele mantém praticamente a mesma temperatura, a mesma intensidade de geração de energia, com algumas flutuações, lógico. Só um minuto. André, atende. Desculpe. Então, a gente tem que pensar em que em Marte, primeiro, seria interessante, né, que foi extinta. Marte parece que perdeu a água. Isso aí, para mim, é líquido e certo. Tem estruturas no solo de Marte de erosão de água, né? Não dá para negar mais. É porque isso foi segurado, é porque a ciência ela precisa de método. Para você acreditar na ciência, ela tem que ser careta mesmo. Ela tem que, para afirmar uma coisa, ela tem que seguir um método muito rigoroso, porque senão vira uma bandalha. Então, mas a maioria dos cientistas já sabiam que ali em Marte já tinha água e que essa água foi embora. Eu acho que uma escavação em Marte pode ser uma coisa interessante para ver se tem algum fóssil, porque eu acredito que ali possa ter tido vida, e hoje pode ainda ter esses extremófilos, porque esse meteorito, alguém até escreveu o nome aqui, da montanha, esse H.G. Hills, Alan Hills. Esse meteorito que foi achado em Alan Hills, ele tem estruturas que tem gente que não acredita, que fala, não, isso aí é natural, é um processo geológico, mas é uma coisa muito diferente, as estruturas que encontraram nesse meteorito. E ele é marciano, isso está provado. Entendi. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelos comentários. Bem interessante procurar por fóssil, né, em Marte. Mas alguém tem alguma pergunta? Então, eu acho que a gente pode ir para o debate, né, agora. Thales, quer começar? Oi, posso sim. Beleza, eu só tenho que compartilhar aqui. Deixa eu tentar. Só um minutinho, gente. Deu certo? Deu. Ah, beleza. Bom, gente,
Primeiramente, boa noite, né? Vou começar. Ah, tem essa parte está aparecendo para vocês? A parte do Zoom na minha tela? Ou não? Não, só Ah, apresentação. não. Não, então beleza. Então, gente, boa noite, meu nome é Thales, vou começar me apresentando. Bom, eu sou do Clube de Biologia Sintética e também sou graduando na FUMEC, né? Aí o evento juntou os dois, foi ótimo. Bom, agora a gente vai ser uma parte mais de descontração mesmo, nesse sentido de participação de todos vocês, sabe? Que agora vai ter esse momento do debate, né? E o tema do debate de hoje vai ser justamente essa pergunta, né? Somos os únicos no universo? E, bom, aí vai ser esse momento mesmo de participação, vai ser mais vocês falando do que eu falando, né? Espero. E aí, só para começar, eu trouxe aqui algumas perguntas, né? Alguns pensamentos que a gente pode ter durante, ao longo, né, do debate. E, bom, igual já foi falado isso, só para assim, no começo, a gente sabe que todo ser vivo, ele precisa de um planeta, né? E a gente tem inúmeros planetas, né? Eu lembro, eu estava pesquisando e vi que a primeira vez que descobriram esse primeiro planeta, né, fora do sistema solar, de fato, assim, né, foi uma inovação. E eu trouxe até uma imagem aqui para a gente conseguir ver como que funciona essa parte de descoberta de novos planetas, né? Mas antes, igual já foi falado aqui, que o nome desses planetas que estão fora do sistema solar são chamados de exoplanetas, né? Esses planetas além do sistema solar. E já descobriram mais de 4.000 deles, nem continuam encontrando mais, né, os astrofísicos e tudo mais. E se acredita que um planeta, que existe, né, a cada um planeta, a cada uma estrela. Então, por isso que a gente tem essa ideia de trilhões de planetas, né? E chegou até um documentário que eu estava vendo, depois eu vou indicar para vocês, que isso é mais do que as áreas, do que a quantidade de grãos de areia que existe na Terra, né? E, bom, para esse primeiro momento, vamos discutir sobre, tipo assim, qual a visão, né, que a gente tem a respeito de vida fora da Terra. Alguém deseja compartilhar alguma coisa que já escutou, que já chegou a ver, né, dessas partes de teoria, mesmo que seja algo mais, assim, parece ser fictício. O que vocês já ouviram a respeito disso, que vocês acham que vai ser interessante comentar e tudo mais? E antes, e só para mostrar como é que funciona, né, rapidinho, essa parte de descoberta de novos planetas, né? Bom, aqui tem um exemplo de uma estrela, né? Pode ser uma estrela qualquer, essa partinha amarela, né? E aí, com os telescópios, a gente consegue medir o brilho dessa estrela ao longo do tempo, né? Da variação do dia que você passa lá, por exemplo, com o telescópio. E aí, como a gente não consegue detectar os planetas que estão aí no universo por si só, já que neles não tem luz, né? Não conseguiria ver isso com os telescópios. Por isso, a gente descobre que quando esse planeta passa pela estrela, a gente vê que o brilho dessa estrela, ele diminui e consegue ver que por ali passou justamente esse planeta, né? Isso daí foi só para mostrar assim, para ficar mais visível, né, mais nítido, mas enfim, e aí, gente, o que vocês já ouviram, o que vocês têm em mente a respeito dessa questão de vida em outros planetas, né? Seja de OVNI, de alienígena e tudo mais, tá? Tanto em biologia também, né, de bactéria e tudo mais. Alguém que comentar alguma coisa que já escutou e tal? Eu acho que eu vou então. Eu vou começar. Eu tenho alguns posicionamentos em relação a algumas coisas que eu já li e outros posicionamentos mais pessoais, mas enfim, vamos para as questões que são mais técnicas e científicas primeiro. Fica à vontade. Eu tenho alguns questionamentos sobre por que, por exemplo, pelo menos aqui na Terra, a gente tem como química de autorreplicação e de guardar informação unicamente a estrutura de DNA. Por que eu falo isso, né? O professor tinha até falado anteriormente sobre as questões que envolvem a possibilidade de vidas com outras bases, né, que não seja orgânica, como a base do silício, e isso se dá justamente por conta das propriedades, né, físico-químicas que esses elementos, né, essas substâncias simples,
elas têm. O que eu acho interessante é por que que o DNA ele foi selecionado evolutivamente, porque a vida aqui na Terra, né, eu não acredito que ela tenha ocorrido uma única vez, de maneira independente. Eu acho que o acontecimento da vida aqui na Terra, falando de Terra, ela é algo que, pelo menos algumas vezes, já ocorreu de maneira independente, em regiões específicas e em outros momentos específicos. E ela tem evoluído a partir disso. Mas o que é curioso é o DNA ter sido a molécula selecionada para ser a ferramenta de guarnição da informação, tendo em vista que a gente tem outros elementos químicos que são que têm propriedades semelhantes, né, e que em alguns aspectos são menos reativos, né, e são mais conservados em termos de reatividade química, como o próprio silício, por exemplo. O outro ponto que também me desperta muita atenção é que quando a gente fala sobre proteína, todas as proteínas elas têm um formato muito específico, né? Quando a gente fala de quiralidade, quiralidade, para quem não sabe, quando você tem isômeros, quando você pode ter isômeros de uma mesma proteína em um carbono quiral. O carbono quiral é quando você tem um carbono ligado a 4 espécies químicas diferentes. A sua mão, por exemplo, e eu estou sendo bem didático aqui porque eu acredito que tem pessoas de diversos graus acadêmicos, a sua mão, por exemplo, direita e esquerda, ela é um exemplo de quiralidade, porque quando você coloca uma sobre a outra, elas não se alinham, né? O dedão não se alinha. E as proteínas, elas têm essa característica também de serem quirais. E o que é engraçado é que a vida aqui na Terra, ela escolheu uma forma de quiralidade específica, né? A quiralidade, se não me engano, acho que é em L, é levo-rotatória, acho que é isso. E por que que essa forma de quiralidade, né, essa forma de proteína, ela foi selecionada em detrimento de outras? Isso é uma coisa que é comum da vida só na Terra, aliás, que é específica da vida na Terra, ou é algo que é compartilhado no processo de evolução da vida no universo como um todo? São questões que eu acho bem interessantes. Não, muito bacana. E tem muito isso mesmo, né, porque tudo está em volta da química, né? Tipo assim, a química aqui do ecossistema da Terra e buscando mesmo agora nos outros planetas, né? Mas alguém, gente, quer comentar alguma coisa nesse sentido do que sabe mesmo até então, essa questão da vida fora da Terra? Opa, gostaria de fazer um comentário no sentido do que o Paulo estava falando, né? Isso, aham. Não só do padrão de proteínas que foi escolhido, mas dos diversos padrões que foram escolhidos, né? Eu acho isso muito curioso porque tudo apresenta muitos padrões na vida na Terra, né? Inclusive padrões como a gente vê formatos que indicam a sequência de Fibonacci ou entre outros, o lance dos fractais também, de que o universo é fractal e os formatos fractais que a vida assume. Acho muito curioso, não só o padrão da quiralidade, mas os inúmeros e incontáveis padrões que a gente vê desde organismos mais simples até os organismos mais complexos, deixando bem claro que complexidade, né, é um tema também um tanto quanto complexo, né? Mas, tipo, desde o primeiro organismo até os organismos mais recentes, vamos falar assim, não mais complexos, mas mais recentes, a gente vê padrões repetindo, né? Não só nos tipos de proteína. E eu acho muito curioso isso porque a gente está muito moldado isso, inclusive, é um dos paradoxos, né? Um dos filtros do paradoxo do Fermi, que é o lance da gente talvez não reconhecer a vida fora da Terra pelo fato de a gente estar extremamente moldado a reconhecer apenas um tipo de padrão, apenas um tipo de vida. E às vezes a gente já entrou em contato com diversas formas de vida, com diversas e não soube reconhecer, né? Não teve a capacidade de reconhecer aquilo como vida. E aí entra também uma questão muito mais filosófica de o que é vida, né? Eu acho que
Isso permeia muito a astrobiologia, essa questão filosófica de o que é vida, porque por conta desse lance, né? A gente hoje tem uma definição de vida que pode ser que ela esteja completamente errada ou completamente mínima do que é a vida ao todo, né? Exatamente, exemplo disso são os vírus. A gente não a discussão se o vírus é vivo ou não está aí até hoje, né? Se a gente não consegue decidir isso em relação aos vírus, imagina a um organismo à base de silício que é, não produz nada que a gente coloque como obrigatório num catabolismo ou num anabolismo, e aí a gente vai dar aquilo como vida, sendo que a gente não dá nem os vírus como vida. Tipo, acho muito curioso tudo isso. Verdade. Isso é verdade. Tipo assim, de ter essa noção mesmo, né? Do que, igual você tinha comentado, do que é a vida, do que considera como ser vivo, né? E tudo mais. É Então, verdade. eu tenho um ponto nisso. Tem um cientista, ele é um polímata, ele chama Christopher Adame. E ele é um matemático, né? Ele é um físico matemático e atualmente trabalha com biologia computacional. Eu não lembro a universidade que ele trabalha, mas enfim, ele tem alguns conceitos bem multi-interdisciplinares que tenta atacar o conceito de vida que a gente tem, né, na tradição da biologia e tudo mais. E ele fala que a vida ele é um evento predominantemente informacional, que o objetivo da vida e dos seus processos de complexidade é guardar informação. E ele trabalha com estatística para simular as condições da vida inicial na Terra e mostrar como que essas condições elas estabelecem alguns padrões que são compartilhados com a ciência da informação. E tendo isso em vista, ele fala que tratar a vida como um processo informacional amplia o escopo da investigação sobre a existência de vida ou não em outros planetas, justamente nesse ponto cego e nesse viés que nós estamos né, inclinados a ter, em função de assumir vida como a vida unicamente na Terra, né? Então, tratar a vida como uma condição informacional, segundo ele, seria uma forma mais abrangente de conseguir sanar essas inclinações e esses vieses que a comunidade científica tem no que diz respeito à procura da vida. É bem legal os estudos dele, ele chama Christopher Adame, e quem tiver interesse, acho que vale a pena dar uma lida em alguns artigos e tem algumas entrevistas deles também no YouTube bem interessantes. Entendi. Valeu, Paulo, pela indicação. E nessa linha é muito interessante ver que, ao mesmo tempo que a gente consegue imaginar isso, né, de que aqui na Terra a gente tem os nossos padrões, que cada planeta teria o seu próprio padrão, que ao mesmo tempo que tem essa diferença, também tem o que se assemelha, o que se relaciona, porque eu já cheguei até ver lá nesse documentário que ela estava explicando que, sabe, esse sistema micelial, né, que tem, por exemplo, tem a floresta, e aí dentro, aí no solo mesmo, né, por exemplo, quando tem uma árvore dessa floresta aqui, ela está quase morrendo, aí os nutrientes, se não me engano, os fungos, né, que ficam no solo, tipo, projetam esses nutrientes para essa árvore que está morrendo, tem todo esse sistema, né, e aí o estudioso estava falando justamente isso, que se tiver, né, alguma floresta exuberante, assim, algo nesse sentido, em outro planeta, que seguiria esse sistema micelial, né, que teria esses padrões que se repetissem em outros planetas que teriam a ver com o da Terra. E mais alguém, gente, nesse tema ainda? Se não tiver, a gente pode passar para o próximo já. O próximo é interessante. Eu queria comentar de um ponto de vista diferente, né? Porque, por exemplo, tem um ramo da astrobiologia que estuda que talvez a vida na Terra tenha vindo de fora, né? Eu vou até mandar uma TED Talks lá no grupo,
que fala sobre isso, né? Que é uma astrônoma que estuda isso e estuda em questão de que e se a vida na Terra tiver vindo de meteoritos? Meteoritos caíram na Terra e aí, a partir disso, foi multiplicando e evoluindo. Eu acho que é um ponto diferente de se pensar também, né? Porque geralmente a gente pensa muito que veio daqui, que foi evoluindo e que talvez tenha evoluído fora, mas quem sabe veio de fora. Verdade. E aí, para seguir, tipo assim, se veio de fora, de onde veio esse de fora? Qual a origem desse que veio para cá? Né? Assim, Exatamente. tem... É, Aham. o ponto sobre isso que a Lene está falando que eu gosto muito é que, tipo, não um evento né, do surgimento da vida não necessariamente exclui o outro, né? Se a gente fala sobre formações de vida independente, a gente pode ser que a vida ela tenha diversas vias, né, diversos caminhos para se desenvolver, que não seja um único, né? Que não seja, por exemplo, a teoria da como é que é o nome aqui? Esqueci o nome agora da teoria. Mas, enfim, que não seja o caminho só puramente químico, mas essa via extraterrestre, digamos assim, que os meteoritos tragam para outros planetas. A Francine também comentou aqui que existe um livro do Schrödinger que chama O que é Vida, né? Que ele tenta definir de um ponto de vista mais da física, o que é algo vivo, e ele define como algo aumentando ou diminuindo a entropia, mais ou menos, pelo que ela falou. E aí é uma outra sugestão aí para vocês que estiver mais interessado sobre isso. Mais alguém quer falar? Aqui, se alguém quiser falar, pode ir levantando a mão, porque aí fica mais fácil de ver. Mais alguém quer falar nesse tópico? Não queria empacar no tópico, mas aqui é um tópico realmente muito interessante, muito abrangente, né? Mas a mim, pelo menos, me parece, falando sobre as condições básicas para a vida em outros planetas, pelo menos me parece, eu tenho muita dificuldade, na verdade, de excluir a água dessa equação, sabe? Quando a gente aprende, principalmente eu tô vindo da biologia, né? E a gente aprende principalmente em biofísica o lance do quão natural por exemplo, moléculas hidrofóbicas se unirem e formarem estruturas membranosas de forma completamente, como a Francine falou do lance da entropia, de forma a aumentar a entropia do meio, né? Porque a entropia tende sempre a aumentar, né? E como essas moléculas hidrofóbicas se unirem de maneiras membranosas faz muito sentido. E então, tipo, eu tenho muita dificuldade de excluir a água da equação por ela ser um facilitador químico muito grande, né? Tipo, tudo ocorre de maneira muito mais fácil na água, né? Depois pode ser que surjam organismos que se livrem da necessidade dela. Mas o início, pelo menos, eu tenho muita dificuldade de tirar a água da equação, assim, sabe? Não sei o que vocês pensam a respeito. Eu acho que, realmente, se a gente for pensar do ponto de vista do que a gente já sabe, é meio difícil tirar a água. Mas eu acho que, assim como na física, eles foram evoluindo e descobriram coisas que não tinha nada a ver com o que já sabia, eu acho que dá para pensar nisso quando se trata de vida fora da Terra. Não sei, talvez achar uma biologia que é tipo totalmente diferente da nossa, que as vias metabólicas são diferentes e tudo mais, sabe? Não sei, uma ideia. Tipo, que a água é esse ambiente favorável, né? Querendo ou não, a gente pensa muito nela, né? Mas, então, galera, agora indo no próximo tópico, né? Que na verdade tem tudo a ver com isso que foi introduzido aí na água, né? Que é sobre quais as condições básicas para a vida em outros planetas. Tipo assim, o que vocês acham, né? No sentido básico, mas seja o oxigênio, a água, né? Outros que vocês acreditam que se a gente tiver indícios dessas questões em outros planetas, já aumentaria as possibilidades da gente encontrar vida em outros planetas. E aí, rapidinho, antes de peraí, só passar um slide, acho que passou demais. Aí, bom, antes de deixar esse espaço para todo mundo falar, coloquei essa imagem aí, que, assim, não parece algo de outro planeta, literalmente. Só que não. Essa imagem aí de um deserto, eu não sei pronunciar direito, se é Danakil ou Danakil, não sei, mas esse deserto, ele fica mais para o nordeste da Etiópia, e
teve uma astrobióloga que ela foi nesse deserto procurar micróbios unicelulares, né? Esses organismos mais simples mesmo, ver se tinha, e, gente, para quem não sabe, fica em torno de 80 graus Celsius essa região, e onde esses micróbios vivem, né? E ela foi em busca, ver se encontrava esses extremófilos, se não me engano, esse é o nome deles, extremófilos, o nome desses organismos que vivem, assim, em ambientes que a gente nem conseguiria imaginar que existia vida. E aí, e como são seres tão pequenos, muito pequenos, para poder coletar eles, realmente vendo se encontra vestígios de DNA mesmo, né? E aí foi encontrado, ela encontrou vestígios de DNA nesse deserto, confirmando ali a presença mesmo desses micróbios, né? E teve que fazer isso justamente porque não conseguiria ver de outra forma, porque eles são muito pequenininhos mesmo, né? E aí, nesse sentido, da gente pensar, né? Olha, se até aí foi encontrado esse vestígio de DNA, esse vestígio de vida, em um país, né, mesmo que a temperatura seja mais elevada, a gente conseguiu ver que tem a possibilidade de existir, né? Então, vou deixar esse espaço aberto. O que que vocês pensam? O que que vocês já viram que realmente são coisas importantes mesmo para se ter na a vida em outros lugares? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não acho que oxigênio é algo estritamente obrigatório para a existência da vida. E eu vou falar por quê. Eu vou colocar um pouco de fogo no debate. Ah, quando a gente fala sobre processo de surgimento da vida, a gente está falando de um processo que vai do menos complexo e vai aumentando os graus de complexidade, tá? Quando a gente fala sobre vias metabólicas, como, por exemplo, a respiração celular, a fotossíntese e como é que é o nome, gente? A fermentação, a gente está falando de vias metabólicas que têm graus de complexidade diferentes. Então, se a gente for pegar a via metabólica da fermentação e comparar com as outras duas são muito mais complexas do que a via metabólica de fermentação. O que significa que, do ponto de vista evolutivo, em algum momento é provável, muito mais provável, que a fermentação tenha surgido primeiro do que essas outras duas formas. O que significa que o oxigênio era dispendioso, era prescindível, essa que é a palavra, era prescindível para o processo de fermentação desses organismos, e eles conseguiam manter a sua vida sem a necessidade da respiração celular. Óbvio que em algum momento surgiram essas outras formas de organismos, né, de vida, que conseguiram desenvolver esse metabolismo de respiração celular e de fotossíntese, blá, blá, blá. Mas eu não acredito que, por conta dessas complexidades, elas tenham surgido primeiro. O que faz muito sentido quando a gente analisa, por exemplo, o professor tinha até falado, o metano como um parâmetro mais específico de existência da vida, justamente por conta de como que essa vida se desenvolve ao longo do tempo. Então, eu não acho, por exemplo, que a existência de oxigênio ela seja obrigatoriamente um indicativo de uma existência de vida em um dado período de desenvolvimento dessa vida. É isso. Acho que o Enzo levantou a mão. Não, eu queria dizer que concordo completamente com você, inclusive pelo fato de que a primeira grande extinção em massa que nós tivemos no planeta Terra foi quando subiu a concentração de oxigênio, né? Porque o oxigênio ele é completamente fatal para os micro-organismos primordiais da Terra, né? A vida surgiu na Terra sem oxigênio, né? Então eu concordo completamente com você, assim, tipo, eu acho que a gente, por um acaso, se adaptou nessa linha, entendeu? Foi selecionado nessa linha de usar o oxigênio. Porque, pô, o oxigênio é completamente fatal. Hoje em dia, por exemplo, já está comprovado em camundongos o lance da oxidação, né? O O2 livre no organismo de camundongos
influenciam completamente no envelhecimento das células dos camundongos e diminuem muito o tempo de vida deles, né? Então, tipo, o oxigênio, na verdade, eu acho que ele é muito mais algo prejudicial do que algo que nos leve a chegar à conclusão de que possa ter vida. Então, acho que, inclusive, é quase um gás venenoso completamente, assim, entendeu? Se tu parar pra pensar nesse sentido de que a primeira grande extinção foi por conta do oxigênio, né? Então, concordo plenamente, assim, com esse lance do oxigênio. Muito bom. E acho que uma coisa mais que tem essa aplicação mais próxima da gente, às vezes a gente pensar, precisa de pensar nas bactérias anaeróbicas, né? Nessa questão que o Paulo tinha comentado também, que vai aumentando a complexidade, né? A tendência é essa. E aí que surgiu, né, essas questões que agora, igual estava comentando, Eduardo, de que surgiu sem oxigênio, né? E foi evoluindo a partir daí. Mais alguém, gente? E para jogar um negócio assim. O que eu trouxe também é que, tanto comentando dessa questão do oxigênio, né? Mas, se não me engano, foi o Eduardo que falou também da água, né? Da importância que ela tem, porque assim, só da gente pensar que tudo que a gente sabe da água, né? O solvente universal, que dissolve, né, os nutrientes, os produtos químicos, né, tem até um ditado da NASA que eles têm lá, né, nesse sentido mesmo de se quiser encontrar vida, siga a água, siga o caminho da água. E claro que super válido, né, essa questão do algo nessa biologia mais avançada, né, de uma vida sem água, né, falei algo dessa vida sem água, mas o que a gente, igual a gente estava comentando, né, que é o que a gente está mais acostumado aqui, né, que é o que a gente tem aqui, né, de pensar na vida com água, né? Nesse documentário também, tem lá mostra justamente isso, de aplicar as leis que a gente já conhece aqui no planeta, imaginando planetas fictícios, né? E lá tinha um planeta que ele ficava metade com energia de uma estrela, né? E outra metade totalmente escura. E aí no meiozinho ali tinha o ambiente mais favorável, né? Entre esses dois extremos. E aí, tanto os lugares quentes quanto os lugares frios, se tinha alguma água líquida ali, a chance de vida aumentava, né? De todo jeito. Então, acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho a água muito imprescindível, pelo menos para a origem, sabe? Eu acho que aí entra um pouco em evolução especulativa e tudo mais, mas, por exemplo, não sei se todos vocês leram ou ouviram o filme Duna, mas eles vivem num mundo praticamente sem água, né? E só que a vida não surgiu sem água, né? O mundo ele foi ficando sem água e os seres foram se adaptando a isso. E hoje eles vivem sem água. Então eu acho que seja possível ter vida sem água, mas eu não acho que seja possível surgir vida sem água. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendi, entendi. Sim, e só um feedback, galera, leiam Duna e depois vejam o filme Uhum, do Villeneuve, tá? Mas primeiro leiam, é muito bom, é muito exato. bom. Não, e algo além nesse sentido, né, das condições básicas, acho que é interessante a gente pensar também em energia, né, que nesse sentido de para vida existir, né, energia é assim muito importante, né? Tem até uma caverna que eles têm até essa frase, né, tipo assim que quando os estudos em áreas sem luz, né, áreas em escuridão aumentam, né, quando a gente entra em cavernas para ver se ali tem a presença, né, de organismos vivos, quando só o despertador aqui, desculpa. Mas, enfim, quando se aumenta os estudos nessas áreas, né, de cavernas, áreas realmente de escuridão, mais e encontra, né, ali seres vivos, mais expande o modo de como se busca a vida no universo, né, considerando que, sei lá, alguma região de algum planeta não tenha esse acesso, né, a, literalmente à luz, mas que existe a possibilidade de ter vida ali mesmo sem essa luz, né? E aí, continua, tô falando, e nessa caverna, lá tinha uma, chama mucotite, se não me engano, se não me engano, não, é uma colônia de bactérias, né, que não pela, lá é assim, totalmente escuro, e elas realmente sobrevivem não pela fotossíntese, mas pela uma energia que, por uma energia não, ela se alimenta de ácido sulfídrico,
que tem justamente nessa caverna, e assim, mostrando que, beleza, a luz em si, dizendo, né, ela não impediu, a falta de luz, na verdade, né, não impediu ela de crescer ali. Achei esse ponto bem Aí, interessante, que realmente sempre pensa a luz vindo do sol, né? verdade, total. E aí, nesse documentário, né, que mostra essas ficções mesmo, né, de projetando como seriam esses planetas, né, mostrando que nessa parte quente, né, do planeta lá, a energia vinha justamente da luz da estrela, né? Mas na verdade a parte fria vinha da Terra, da atividade geotérmica, da pressão vulcânica, que realmente trazia vida para aquele lugar. Ah, alguém quer dizer alguma coisa, gente? Nesse sentido de energia, da importância dela, ou de outra questão para as condições de vida? Eu acho que já pode passar para o último tópico, por causa do horário. Ah, não, verdade. Já vamos caminhar aqui para o fim. Acho que até 7h10 a gente já encerra tudo aqui. E, bom, e aí, gente, o próximo ponto e último é um pensamento, eu já vou começar perguntando para vocês, né, que tem essa frase, né, de quanto mais evolui na Terra, quanto mais os seres se evoluem aqui na Terra, é que a gente consegue ver a complexidade, né, das relações dos seres vivos em si, maior a possibilidade de existir vida em outros planetas. E aí, queria perguntar para vocês, assim, pode ter tempo assim, para pensar, tipo assim, alguém consegue pensar em alguma aplicação dessa frase, e explicar por que essa frase é verdade? Alguém consegue pensar em alguma relação assim? E antes de mostrar, antes de deixar a gente discutir sobre essa frase, eu vou só passar para uma. Ô, gente, minha apresentação travou. Vocês conseguem ver ela passando? Eu vou mostrar a última coisa. Sim. Ela travou, né? Ela está, enquanto mais evolui a Terra, na maior possibilidade de Ah, existir vida em tá. outros planetas. Entendi. Eu estou passando aqui para mudar, mas realmente não está mudando. Eu vou tentar parar de compartilhar Tá. de novo. Queria mostrar uma foto, mas enquanto isso, vai pensando aí, a gente vai pensando. Olha, dando dica que a gente já discutiu sobre isso aqui, tipo assim, dessa questão, né, da evolução, do porquê que isso aumenta as possibilidades de vida em outros planetas, né? Enquanto isso, vou só parar aqui, já volto. Beleza. Enquanto isso, eu vou comentando, eu acho que é interessante pensar nisso do ponto de vista dos extremófilos, né? Porque foi evoluindo, cada vez mais organismos diferentes que conseguem viver em situações cada vez mais diferentes, extremas, foram surgindo, né? E aí dá para a gente pensar nisso quando a gente pensa em outros planetas, né? E se aqui foi evoluindo, a gente foi vendo que existem diversas outras formas de vidas, então talvez em outros planetas tenha alguma dessas formas ou outras que a gente ainda nem conhece. Eu achei bem interessante isso, essa frase. O que eu acho, eu tenho uma opinião, assim, meio forte em relação a isso, tipo, porque eu não gosto muito de usar a palavra, tipo, seres mais evoluídos ou mais complexos, porque, tipo, um protista seja talvez muito mais complexo do que a gente, dado que em uma célula ele faz tudo que a gente precisa de milhões de células para fazer, né? Então, eu acho que para a gente discutir essa frase, esse tipo de divisão, é preciso discutir algo que eu estava lendo um artigo esses dias, se vocês quiserem mandar depois, sobre como a nossa visão da evolução é contaminada. Pelo fato da gente, tipo, por exemplo, avaliar os seres não bilatérios como, por exemplo, na hora que a gente vai classificar seres não bilatérios, a gente classifica por ausência de características e não por características que são particulares dele, entendeu? A gente tem uma visão muito antropocêntrica da própria classificação da vida na Terra, entendeu? Por isso que a gente tende a usar esse lance de que a gente é mais complexo. Mas, por exemplo, esponjas, hoje em dia tem muita gente discutindo que elas têm sistemas nervosos que surgiram independentemente do nosso sistema nervoso, sabe? Então, eu acho que para a gente discutir esse tipo de essa frase e esse tipo de coisa, antes a gente precisa se livrar dessa visão antropocêntrica da evolução, sabe? Dessa visão antropocêntrica da vida. Só queria dizer isso mesmo, que eu acho muito difícil
muito difícil da gente se livrar, sabe? Porque a gente aprendeu assim desde os nossos anos de formação, né? E continua aprendendo assim, né? No ensino médio continua sendo ensinado assim, pelo menos, de que, não sei, uma barata é menos complexa que a gente, entendeu? E quando, na verdade, não, sabe? Então, eu acho que, na verdade, quanto mais o tempo passa, maior a possibilidade de existir vidas em outros planetas, sabe? E não quanto mais a vida na Terra se diferencia. Porque a gente nem consegue entender, de fato, a diferenciação na vida na Terra por conta desse olhar muito antropocêntrico, sabe? Acho que se colocasse tempo, seria eu concordaria mais com a frase. Eu estou de acordo. Eu Bacana acho que demais. eu corrigiria a frase, dando um adendo de que o tempo de evolução da vida na Terra, ela só beneficia o entendimento que nós temos sobre os fenômenos da evolução dentro da perspectiva da vida que existe aqui dentro. E a compreensão dos fenômenos de como essa evolução funciona nos dá insights sobre como nós devemos procurar vidas em outros planetas, mas, ao mesmo tempo, ela também gera esses vieses e essas inclinações que a gente tem que se atentar. Em relação a isso, né, a essa construção de pensamento enviesada e antropocêntrica, tem um livro, ele não é de ciência, ele é de filosofia, e talvez até de filosofia da ciência, que chama Os Hiperobjetos, chama Ontologia Orientada a Objetos. Então, ele dá um insight sobre como que os fenômenos da Terra e os fenômenos geológicos, eles não estão em torno da história, né, do homem, e sim em torno de outras coisas que estão para além disso. Bem legal, para quem tiver interesse, aconselho. Ah, não, valeu. E não, eu super consegui. Tipo assim, do que eu consegui entender dessa frase, era falando justamente disso, sabe? Tipo assim, por exemplo, esses da caverna, né? A gente viu que eles evoluíram ao ponto de estar ali, né? Conseguir viver sem fotossíntese. Então, peraí, alguma área de algum planeta, né? Não está totalmente impedida de ter vida ali só porque falta luz, né? Mas não. Muito obrigado pelos posicionamentos. E foi isso, galera. A imagem que eu queria mostrar era que você tinha comentado, né, Paulo, dessa questão de como é que vê os gases, né, o que que tem na atmosfera dos planetas, por exemplo, de Vênus. Aí eu trouxe uma imagem aqui, peraí, galera, que tem até mostrando como é que é isso. Peraí, agora eu tenho que parar de... Como foi para voltar aqui? Fica travando, gente, tudo. Pera. Ainda tá aparecendo a imagem que eu tava, tá, né? Tá aparecendo ainda. Você compartilhou a tela toda ou só a aba? Não compartilhei ela toda, a minha tela tá travada nessa parte aqui, mas eu queria tanto mostrar essa foto lá. Deixa eu tentar. Deixa eu conseguir. Qualquer coisa também eu mando no grupo depois, não tem problema não. Fechou. Tranquilo. Mas então é isso, gente. Obrigado pela. Você vai encerrar, Laene? Sim. Ah, não, beleza. Então foi isso, valeu. Valeu. Obrigada. Então, gente, hoje acaba, né, o primeiro dia desse circuito de astrobiologia. E esse pequeno evento, ele é mais para isso mesmo, para a gente conversar sobre alguns tópicos. E o dia de amanhã, que também vai ser das 17 às 19 horas, vai ser um pouco mais focado em biologia sintética. Então, para quem gosta mais, vai ser bem interessante. Vão ser vários temas, né? E também vai ter uma pequena dinâmica no final. Então, espero que todos vocês venham amanhã, né? E também vai ser pelo Zoom e tudo mais. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram para ficar por dentro das coisas. E também, caso a gente faça mais algum evento no futuro, vocês vão poder acompanhar. @agenufmg. Lá a gente posta coisa tanto do Agen quanto do Clube de Biologia Sintética. Então, eu acho que é isso. Boa. Obrigado, Laene. Obrigado, Thales, e a galera também que participou, e o professor. Muito obrigado.
Até mais, gente. Obrigada pela participação. Tchau,